Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse encontro gostoso, esse encontro divertido até, esse encontro onde a gente aprende, a gente cresce, a gente toma conhecimento de assuntos de ordem bíblica, doutrinária ou do cotidiano, sobretudo dos jovens. Um programa feito por jovens, para jovens, e que tem trazido um resultado notável, maravilhoso. Cada vez que nós estamos ali no Manaim, no seminário, somos procurados por irmãos que dizem assim: eu não perco uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, que coisa boa, bom saber que você está aí do outro lado. Se você está nos assistindo pelo canal 126, que bom, é um sistema que nós entramos nele recentemente até, mas que tem crescido de forma muito intensa. Também o canal 85, da Sky Livre, não é daquela Sky paga, é Sky gratuita. Quem mora, sobretudo, no interior do Brasil conhece esse sistema, ou no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se você está aí nesse canal do YouTube, não esqueça, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda a fazer com que o canal seja oferecido pela própria plataforma para mais pessoas, né? Isso dá uma força para o canal. E é muito importante que você participe, que você interaja com a gente, inclusive comentando. Escreve aí, escreve o que você está achando do programa, faz uma pergunta, pode ser, não tem problema. Nossa equipe de produção vai ler e vai enviar para o nosso convidado, vai tratar do assunto, e isso é muito interessante. Mas vamos ver quem está no estúdio hoje aqui? Olha aí quem está no estúdio, a turma que está aqui presente, turma de jovens, né? Todos jovens, inclusive eu. Eu faço questão de lembrar isso para você não esquecer, né? Eu tento não esquecer, mas eu chamo você para fazer parte desse meu grupo que não envelhece aqui na cabeça. Isso é muito importante. Primeiro eu quero apresentar o nosso convidado, Daniel Carrareto, nosso irmão. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar, falar da formação dele. Daniel, paz do Senhor. Paz do Senhor, muito prazer estar aqui falando um pouquinho para os jovens, né? Nós jovens, é claro, Isso, né? Contribuir de alguma forma com conhecimento. E o próprio Senhor tem nos concedido, né? Tem nos dado a condição de conseguir. Muito bem. A minha colega Raíssa. Pai do Senhor, Raíssa, tudo bem? Pai do Senhor, pastor Josias. Pai do Senhor, Daniel. Pai do Senhor, a todos os jovens que estão aqui. Muito feliz de estar aqui no programa hoje. Já posso adiantar e falar o tema? Pode. Fala o tema e aproveita, dá o espaço para o Daniel se apresentar, né? Com certeza. Então, o tema de hoje é finanças e investimento. Um tema muito bom para os jovens, né? Nós, roteiristas, inclusive, estávamos ansiosos para ter o Daniel aqui conosco, para falar um pouco sobre finanças, sobre investimentos. E tenho certeza que você aí também vai amar em assistir, vai aprender muito com o Daniel. Daniel, aproveitando já, você já pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Bom. Legal. Bom, meu nome é Daniel Carrareto, como já foi citado. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal do Espírito Santo. Também tenho mestrado em gestão pública pela Universidade Federal do Espírito Santo, MBA em finanças e análise de ações. Também tenho 2 certificações financeiras, uma de especialista em investimentos pela Ambima e mais recentemente tirei o CFP, que é uma certificação internacional para planejadores financeiros. E tudo isso para dar o embasamento para nós conseguirmos falar hoje sobre investimentos, trocar essas ideias realmente sobre educação financeira e investimentos. E também é bom citar, eu tenho um canal também onde eu falo nas redes sociais sobre finanças e investimentos, que hoje a gente tem alcançado em mais de 1 milhão de seguidores, somadas todas as plataformas. Antes da gente começar com a participação dos jovens, aliás, a paz do Senhor para os jovens também que estão aqui, há um aspecto, há uma expressão, Daniel, que para mim é uma expressão que tem um peso, talvez, né, pela experiência de vida, história de vida, e que hoje se tornou relativamente comum no dia a dia, que é influenciador. Eu acho essa expressão, eu sempre ouvi assim: toma cuidado com as más influências, né? Então você vai crescendo, as influências normalmente eram tidas como uma coisa percebida pelo lado pejorativo, né? De quem influenciou muito bem. Hoje é uma realidade e é um termo muito comum no meio, né, da geração atual, e, enfim, das redes sociais e tudo mais. E há uma coisa que eu acho interessante, é que se eu estou me submetendo de alguma maneira, seja total ou parcialmente, a algum tipo de influência, que eu busque influências que de fato
me tragam benefícios, me tragam crescimento, me tragam resultados positivos. Como é que você, né, você falou, você tem um canal, né, como você, nessa condição de influenciador, percebe essa linha de abordagem que você faz e o que ela pode, claro, de maneira resumida, porque creio que na sequência aqui você deve tratar disso de maneira mais detalhada. Como que você percebe o benefício que isso traz, por exemplo, para o jovem que está nos assistindo? Bom, pastor, quando eu iniciei a estudar mesmo sobre investimentos, eu tinha feito isso para mim. E em um determinado momento, perante até os jovens da minha igreja na época, até curioso isso, eu falando sobre o que eu já tinha de investimentos, o que eu fazia, como eu analisava, eles falaram assim, isso era 2016, 2017, por que você não cria um canal para falar disso? E na época, a rede social no Brasil, acredite, há pouco menos de 8 anos atrás, era pouco conhecido ainda, né? Existiam poucas influências, como o senhor citou. E ali eu comecei um trabalho muito simples de falar mesmo sobre finanças e investimentos de forma simples, de forma didática, para as pessoas poderem entender, assim como eu já tinha buscado entender. E até mesmo, como não existia tão forte hoje os canais de YouTube que existem hoje, os próprios Instagrams que hoje falam sobre isso, era tudo muito novo, as pessoas gostavam muito. Então, a minha intenção sempre foi ajudar as pessoas. Inclusive, isso foi uma coisa que o Senhor tratou muito forte comigo. Porque em um determinado momento, quando você cria um canal, isso vira um negócio. É natural que você acabe tendo ali alguma remuneração por ensinar, por passar o seu conhecimento. Mas em todo tempo o Senhor me trazia para o verdadeiro propósito que tinha sido, que tinha me levado a criar aqueles canais, que era justamente ajudar as pessoas. Uhum. Por que isso? Porque às vezes vinha uma pessoa no seu privado, no direct, por exemplo, te pedir ajuda, e aquela pessoa, ela não tinha condição de te oferecer nada. Ela não ia comprar um curso seu, não ia te contratar para dar uma consultoria, nem nada. Mas ali era um canal que Deus estava me oferecendo para ajudar aquela pessoa num assunto super delicado. O nosso país, infelizmente, não tem pessoas capacitadas, ou mesmo que querem falar, sobre dinheiro, sobre finanças. Uhum. Tanto é que nós temos hoje uma população que tem mais de 70% com pelo menos uma dívida, ou seja, uma conta em atraso. Isso é uma quantidade imensa de pessoas, infelizmente. Então, eu sempre trouxe isso para mim. E o Senhor sempre me trouxe para isso. Quando, às vezes eu estava saindo desse propósito, estava indo muito para o lado comercial, vamos assim dizer, o Senhor vinha e me puxava de novo. Ó, eu te botei aqui para ajudar pessoas. E ser uma boa influência, como o Senhor citou. Muito bem. Raíssa, vamos seguir então? Muito bom. Vamos seguir. Nós vamos começar aqui pela nossa jovem, a Dácia. Você pode se apresentar, fica à vontade, faz sua pergunta para o Daniel. Eu vou cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Adácia, sou da Igreja de Praia da Costa 3, Ministério do Pastor Marcelo. As pessoas têm vivido mais, o que tem postergado a aposentadoria no Brasil hoje. E, diante disso, como é que nós, jovens que temos sido instruídos, podemos fazer para facilitar a nossa aposentadoria com segurança? Essa é uma pergunta que ela traz justamente uma necessidade de um contexto, né? Quando a gente fala de aposentadoria, nós temos 2 tipos de aposentadoria. A primeira aposentadoria é a aposentadoria pelas vias da Previdência Pública, que é aquela mais conhecida justamente porque nós temos o famoso INSS. E o modelo de aposentadoria que existe no INSS, ele é um modelo que pressupõe que pessoas que já se aposentaram estão recebendo dinheiro, aposentadoria, daqueles que ainda estão trabalhando. Esse foi o formato que foi constituído. Tá? Não quer dizer que o INSS não seja útil, não tenha uma utilidade. A única questão que nós devemos colocar, não só para o jovem, é importante dizer isso, tá? Porque com certeza podem ter outras pessoas que não são jovens hoje assistindo, é que depender exclusivamente do INSS é uma atitude assim, muito arriscada. Não só pela questão da idade, da postergação da aposentadoria, que talvez o senhor lembre até melhor do que eu, né? Antes era, 55, 58, 60, isso. 62, hoje já está em 65. Quando os jovens que estão aqui, eu não sei a idade do mais novo, fosse aposentar, talvez eles estejam em 70, 75. Não apenas pela postergação, mas principalmente também pela insuficiência dos recursos que são pagos na aposentadoria. Tá? Então, nós temos 2 preocupações já citadas. A idade que eu vou me aposentar e o quanto eu vou receber quando me aposentar. E é justamente na juventude que eu considero
que é o momento ideal para se preocupar com isso. E eu vou dizer o principal motivo. Já vou entrar até talvez em alguma outra pergunta que vocês iam fazer. Quanto mais cedo nós começarmos, nós temos a favor de nós o tempo. E quando a gente fala de matemática, e quem não gosta de matemática, me perdoe agora, eu vou ter que citar isso, não tem como fugir disso. A gente fala de uma fórmula chamada juros compostos. Os famosos juros sobre juros, por muitos chamado de oitava maravilha do mundo, justamente porque fazem algumas coisas legais acontecerem. Na forma dos juros compostos, eu vou ser bem direto, quanto maior o tempo, a variável tempo, maior vai ser o montante que qualquer pessoa que está investindo vai conseguir acumular. Em outras palavras, se eu investir o mesmo valor que o senhor por 10 anos a mais, eu vou ter muito mais do que o senhor. Então essa é a verdade. Quanto mais tempo, mais eu vou conseguir acumular. E quem entende isso desde novo, que é o caso de vocês que estão aqui, quem está nos assistindo, vai poder usufruir desse benefício de acumular mais dinheiro. Mas voltando para a sua pergunta, como o jovem pode fazer para se precaver, para se proteger nessa questão? Eu falei dos dois tipos de previdência. A previdência pública, ela tem um teto, um valor máximo que você pode receber. Ela tem uma idade que é definida geralmente por políticos, que é quando você vai poder se aposentar. Ela tem justamente os déficits que já existem, que são justamente a menor arrecadação em relação ao valor que você tem que pagar. Quanto a isso, nós não podemos fazer nada. O que nós podemos e devemos atuar é nessa outra parte, que é na nossa própria previdência. Ela não é uma previdência pública, é uma previdência própria. E dentro da nossa própria previdência, nós podemos lançar mão de uma série de opções de investimento. Mas o que o jovem tem que pensar no início, logo de primeiro ponto, é: comecei a trabalhar, seja como menor aprendiz, estagiário, CLT, ou mesmo se já está empreendendo, entrou no negócio do pai, não interessa. Estou ganhando X. Eu não posso gastar todo o X. Eu tenho que sempre pensar em poupar uma parte do X para o meu futuro. Porque em algum momento esse futuro muito provavelmente vai chegar. E aí, o que você vai ter separado para esse futuro? Ou você vai depender apenas da previdência pública? Então, essa é a reflexão que o jovem tem que ter. Então, a primeira atitude que ele tem que ter é pensar no futuro e separar um pouco do que ele ganha hoje. E o quanto antes ele começar, como eu já disse, mais ele vai conseguir acumular, mais tranquilidade ele vai ter para acumular o montante necessário para futuramente conseguir ou aposentar ou complementar a sua aposentadoria, tá? Esse é outro ponto também que essa previdência própria traz. E, logicamente, fazer bons investimentos, mas eu acho que isso a gente vai falar aí bastante nesse programa. É interessante o seguinte, houve uma edição, 2 edições desse programa exclusivamente sobre aposentadoria. Tá? Nós estamos aqui hoje num outro viés, que é exatamente no sentido de investimento para a aposentadoria, mas você tem essa possibilidade de assistir com a doutora Carla Kenny, aqui também falando sobre aposentadoria. E outra coisa que eu acho interessante é que eu sou da época do dinheiro no colchão, né? As pessoas chegavam, às vezes, com dor nas costas no trabalho e era porque tinha muito dinheiro no colchão e dormiu todo torto. Enfim. É o seu caso, né? Não, nunca tive esse problema de dor nas costas, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de uma realidade muito conservadora nos investimentos e na perspectiva de futuro. E uma coisa que daqui a pouquinho vai ser objeto de pergunta também é questão de risco, né? Análise de risco em termos de perspectiva futura. Na minha opinião, e eu queria saber de você o que é que você pensa sobre isso, hoje, talvez, ou quase que seguramente, o maior risco é você depender da aposentadoria no sistema público. Exato. É o que eu falei. Hoje em dia, tem gente até que apelida o INSS de isso nunca será suficiente. Né? Essa sigla. Muito bom. Né? Mas, como eu disse, esses dois riscos, tanto de você não conseguir se aposentar por conta do prazo muito longo, quanto do valor que você receber não ser suficiente, e aí até um ponto interessante, né? Os jovens aqui talvez não precisem comprar tantos remédios, ficam doentes muito pouco, né?
mas é justamente na idade de aposentadoria, quando você está geralmente com uma idade mais avançada, que você mais precisa de comprar remédios, o plano de saúde fica mais caro, tá? E que às vezes você vai precisar do dinheiro e você não vai ter. E aí vai uma questão, ou você vai depender de familiares, que é o caso da maioria dos aposentados atualmente. Houve uma pesquisa recente em que mostrou que realmente a maioria dos aposentados não consegue viver com o dinheiro que recebe. Então, eu tenho certeza que os jovens que estão aqui, que estão nos assistindo, não querem passar por isso. Então, é um risco que você pode hoje, como jovem, que ainda tem uma saúde melhor, tem toda uma vida produtiva pela frente, começar a planejar isso para não ter que passar por uma situação desagradável, constrangedora no final da sua vida na velhice. Muito bem. Respondido? Respondido. Muito bem. Raíssa, vamos seguir? Vamos seguir. Agora nós vamos para o Rafael aqui atrás. Inclusive, ele é da área da economia. Opa! Com certeza está entendendo mais que a gente aqui. Mas vamos lá, pode fazer sua pergunta, Rafael. A paz, senhor Daniel. A paz, senhor pastor. Eu sou da igreja de Praia da Costa 4, em Vila Velha também, do pastor Diniz. A minha pergunta está relacionada com o sistema de riscos também ali que o pastor falou e com a simetria que existe entre o risco e o retorno. O que todo investidor quer são investimentos que possuem um retorno alto, com um risco não tão alto assim. O que acontece é que, ao fazer essa busca por assimetria positiva, a gente acaba encontrando golpes e pirâmides financeiras, que eles se vendem como investimento, com altíssimos retornos e com risco não tão alto. E o que acontece é que, com o passar do tempo, o que entra ali no final da pirâmide, do golpe, acaba saindo sem o dinheiro. Como que eu consigo diferenciar um investimento que eu encontrei tendo uma simetria de risco-retorno alta e sem que isso seja uma pirâmide? Como eu faço essa diferenciação? Legal. É importante primeiro explicar o que é assimetria, né? Talvez alguns jovens aí que estão assistindo não entendem. A assimetria é justamente essa diferença, né? Em você ter um retorno muito baixo, né? Essa lacuna é justamente essa assimetria que existe, né? E para responder a sua pergunta, primeiro de tudo a gente tem que entender o aspecto risco, né? Na verdade, o aspecto de investimentos como um todo. Os investimentos, eles têm principalmente 3 características. Todo investimento que a gente tem que observar, já dando até um spoiler, talvez, que já iriam perguntar também. A primeira característica, que é o que a maioria das pessoas olha, é retorno, rentabilidade, em outras palavras. Essa é a primeira característica que as pessoas olham. A segunda característica, que muitos ainda olham também, mas às vezes nem conhecem, é a chamada liquidez. Essa palavra ela é bonita, parece difícil, mas é basicamente o quão fácil eu consigo retirar o meu dinheiro. Então, se eu tenho um investimento com uma alta liquidez, significa que eu consigo retirar o meu dinheiro com alta facilidade. É diretamente proporcional. Alta liquidez, eu tiro com facilidade. Baixa liquidez, eu tiro com dificuldade. Então, quanto maior a liquidez, mais fácil eu tiro o meu dinheiro. E é justamente o que as pessoas perguntam, esse valor que eu estou colocando agora, eu posso tirar quando eu quiser? Essa pergunta é muito comum, então é um aspecto muito considerado também. Então, rentabilidade, liquidez, e o terceiro, que é justamente o alvo da pergunta, é o aspecto risco. Que a maioria das pessoas, acredite se quiser, elas desconsideram, tá? Por, às vezes, ter desconhecimento mesmo de investimentos, enfim, de todos os aspectos, ou, no caso das pessoas mais antigas, elas são extremamente apegadas ao risco. Não à toa a poupança, hoje ela tem mais de R$1 trilhão, né? Se a gente for escrever 1 trilhão aqui, a gente tem até dificuldade, mas existe mais de R$1 trilhão que ainda estão na poupança, sendo que é um investimento que não é tão rentável e não é o mais seguro que nós temos hoje. Alguns falam que nem é investimento. Mas, enfim, voltando aqui à questão do risco, que foi perguntado, essa é uma das 3 variáveis. E eu quero dizer o seguinte, eu nunca vou conseguir o melhor das 3 variáveis. Por exemplo, eu nunca vou conseguir um investimento com alto retorno, com alta liquidez e com baixo risco. Esse seria o investimento perfeito, seria o investimento dos sonhos. Ele não existe. Tá, Daniel, mas o que você observa na prática no mercado? Eu falei que são 3. Basicamente, eu tenho que abrir mão de uma dessas características em qualquer investimento que eu fizer. Então, vamos dizer que eu vou querer um investimento com alta rentabilidade e alta liquidez. Aí eu posso ter um baixo risco também. Então, baixa rentabilidade, alta liquidez, aí eu vou ter um baixo risco. Então, repare que essas 3 características, se eu conseguisse tudo do melhor, seria fácil para todo mundo. Eu tenho sempre que abrir mão
de algumas coisas, eu não posso conseguir tudo. Então, geralmente as pessoas que buscam alta rentabilidade, elas vão negligenciar o risco. É o caso daqueles jogadores de futebol, que a gente até ficou sabendo, saiu bastante na mídia, que eles procuraram altos retornos, né? E esqueceram de avaliar o risco. Mas respondendo de forma mais prática, a gente tem que sempre observar que existem os retornos médios no mercado. Tudo aquilo que foge a esses retornos médios no mercado, muito provavelmente pode ter um risco embutido. A gente tem que ser desconfiado mesmo quando o assunto é dinheiro. Todo mundo que realmente trabalha, que luta para conseguir o dinheiro, tem muita dificuldade de conseguir. Então, quando eu vou investir, eu tenho que ter o cuidado de analisar aquilo que está sendo observado e, principalmente, não querer buscar mais do que o mercado oferece normalmente. Então, investimentos hoje que oferecem acima de 1,2% ao mês, por exemplo, hoje, são já investimentos que ou são extremamente arriscados, que você pode perder, não necessariamente é um golpe, tá? Então, vou dar um exemplo de investimento, não é do mercado financeiro, mas que tem maior risco. Um investimento em um negócio próprio. É um investimento que naturalmente carrega consigo um maior risco. O risco o quê? De você não performar, de não ter ali o que você desejou, de vender o tanto que você planejou, e por isso só tem um maior risco. Não é um investimento no mercado financeiro. Tá, Daniel, e no mercado financeiro o investimento que tem maior risco? E até pouco tempo se falava que nem era investimento, era apenas uma moeda. As criptomoedas, que os jovens aqui com certeza já ouviram falar, já conhecem, eles são hoje considerados um investimento, né, que você pode carregar por longo prazo, são até chamados de reserva de valor, alguns chamam de ouro digital, mas por si só, por ser algo novo, algo que está surgindo, ele carrega consigo um maior risco. Qual o risco? O risco de não entregar aquilo que está sendo prometido, de não ser aquilo que de fato se conhece. E ainda tem aqueles que buscam aquelas facilidades, aquelas alternativas, que aí sim são a pior alternativa possível. E para nós que somos cristãos, né, que entendemos a palavra, a gente sabe que não é, que são o caso das apostas ainda, que é pior ainda. Inclusive eu postei no dia de ontem no meu canal. Você postou, Isso. Não apostou. Não apostou, bem corrigido. Eu postei no dia de ontem que nós temos 7 vezes mais pessoas no Brasil apostando do que investindo na Bolsa. Isso é um dado fidedigno da Ambima, que foi passado, e eu tive que postar, porque isso é impressionante. E eu quero que os jovens que estão aqui não caiam, né, logicamente, é óbvio, em nenhum tipo de golpe, mas também não caiam em promessas de dinheiro fácil. Não existe. Não existe dinheiro fácil, né? É o que eu falei do tripé, né, que a gente fala, costuma falar de tripé dos investimentos. Então, se aparentemente está te oferecendo um alto retorno com uma liquidez satisfatória, muito provavelmente o risco também é muito alto. É aquela frase que falava-se no passado, a gente ainda fala, não existe almoço grátis. Né? Talvez os jovens nem conheçam ainda essa frase, mas é uma frase que se aplica muito para finanças e investimentos. Eu tive um professor de economia na pós-graduação que ele dizia que todo economista tinha que ter um braço só. Porque quando você pergunta alguma coisa para o economista, ele diz assim, por um lado é bom por isso, por outro lado é ruim por isso. Então, com os dois braços, você nunca tem uma situação ideal que você possa enfrentar ou encarar como sendo uma escolha. Inclusive, pastor, se o senhor me permite, é uma pergunta muito frequente, assim, qual é o melhor investimento? Essa pergunta ela é linda, porque a resposta é sempre a mesma, depende. Não existe melhor investimento para todas as pessoas, porque justamente por causa desse tripé que eu falei. Às vezes a pessoa ela não quer deixar o dinheiro investido por um longo período de tempo. E quando ela faz isso, ela abre mão da chamada liquidez que nós falamos, que é a disponibilidade do dinheiro. Então, quando ela abre mão dessa disponibilidade, dessa liquidez, ela pode ter uma rentabilidade maior, porque ela está abrindo mão de algo. Tá? Então, é sempre esse jogo de abrir mão de algo para ter alguma coisa, porque não existe almoço grátis. Muito bem. Bom, o tema pelo menos eu estou gostando muito do tema, eu teria até algumas perguntas a fazer, mas o nosso tempo é limitado. E a gente tem sempre a participação de jovens de vários lugares do Brasil e até do exterior. Tem jovens, deixa eu contar um segredo para vocês, que a gente traz do exterior aqui para dentro do estúdio. Você vai ficar sabendo. Mas hoje a gente tem uma participação que vem de, e agora a pronúncia, Danbury, é isso? Danbury. Danbury, pronto. Danbury. Já viram, né? Danbury, em Connecticut, é isso?
Connecticut. Pronto, Connecticut. Meu inglês aportuguesado tá tudo certo. É a Vitória Oliveira Muniz que vai fazer uma pergunta para o Daniel e agora a gente vai ouvir o que ela tem a dizer. Fala, jovem! A paz, Senhor Jesus, irmãos. O meu nome é Vitória Oliveira Muniz, sou da nossa igreja nos Estados Unidos, de Denver, Connecticut, e sou do ministério do pastor Dilton Rodrigues. A minha dúvida é, como devemos lidar com dívidas de uma forma eficaz, especialmente dívidas de cartões de crédito com juros exorbitantes? A paz, Senhor Jesus. Obrigado, Vitória, pela sua participação. Vamos ouvir aqui a resposta do nosso irmão Daniel. A melhor forma de lidar com dívidas é você não fazendo as dívidas, né? Respondendo a pergunta propriamente seria isso, né? Ainda mais jovens que estão iniciando muitas vezes a sua carreira, né? O que é a dívida, para a gente conceituar? É uma antecipação de um desejo ou de um sonho. Quando você quer antecipar a compra de um bem, de alguma coisa que você precisa, ou mesmo um pagamento que você precisa fazer, você está pegando um dinheiro para antecipar um sonho, porque você não tem aquele dinheiro, né? Então a melhor forma é justamente você não fazer essa dívida. Mas se você tiver, de alguma forma, que fazer essa dívida, se não tiver uma opção, justamente buscar as menores taxas possíveis no mercado. Mas considerando que a pessoa já fez essa dívida, muitas vezes está com algum problema, né? Até foi citado aí o cartão de crédito, né? Que é importante falar que o cartão de crédito ele foi feito para ser uma ótima ferramenta, né? É para ser uma ferramenta em que nós conseguimos não utilizar o nosso dinheiro que a gente já tinha para comprar algo e só pagar 30, 40 dias depois. Então, essa é a finalidade do cartão de crédito. Muitos consideram como seu segundo salário, né? Eu não ganho tanto, eu ganho tanto mais o limite do cartão. Isso está errado. Essa é uma análise muito mal feita, por sinal, da funcionalidade do cartão. E justamente por isso, qual que é o princípio básico do cartão de crédito? Para eu comprar alguma coisa, eu tenho que ter o dinheiro. Ah, mas eu tenho que ter todo o dinheiro? Sim, esse é o princípio básico. Porque se você não tem o dinheiro e alguma coisa acontecer com a sua renda nos próximos meses em que você fez aquelas várias parcelas, né, 12 vezes, por exemplo, muito provavelmente você vai ter um problema e vai se endividar. E aí vem um outro ponto. A dívida do cartão de crédito, ela não é uma dívida comum. Os juros do cartão ultrapassam 300% ao ano. E eu pergunto para os jovens, 300% ao ano é pouco ou é muito? Vocês que estão nos assistindo, é muito. 300% ao ano. Então, o jovem que entrou, por exemplo, numa dívida de cartão de crédito, ele deve, o mais rápido possível, buscar fazer uma outra dívida. Olha só, eu estou falando para fazer outra dívida, isso mesmo. Mas não é outra dívida no cartão de crédito ou em outro cartão. É você buscar uma dívida com um juros menor. É justamente o conselho, a resposta dessa pergunta que veio de tão longe para a gente. É buscar juros menores, trocar as dívidas que você tem por dívidas com juros menores para pagar menos juros, né? E, logicamente, tentar o mais rápido possível poupar o máximo que você conseguir. Então, é eliminar a despesa mesmo, é cortar aquilo que você não tem como essencial, é conseguir poupar o máximo para pegar tudo isso que você poupou e ir adiantando, antecipando as parcelas da sua dívida, quitando a sua dívida. Isso vale, inclusive, para os jovens que muitas vezes estão tentando adquirir um imóvel, estão com financiamento imobiliário. A gente sempre gosta de dizer que é possível, sim, você pagar um financiamento de 30 anos em menos tempo. Alguns falam 30 anos em 5, 30 anos em 10. Sim, basta você ir pagando as parcelas finais ali, que estão ao final do financiamento, e antecipando essa dívida, reduzindo ali o prazo que você tem para pagar. Não reduzindo a parcela, reduzindo o prazo. Sempre que te perguntarem, você quer reduzir o prazo ou a parcela, você fala que você quer reduzir o prazo. Muito bem. Eu me lembro que uma vez a família, eu reuni a família e falei assim, o que é que vocês acham da gente fazer uma viagem para o exterior? Todo mundo achou maravilhoso. Vamos fazer? Vamos. Então, a partir de hoje, a Operação Miséria aqui em casa. Entendeu? Estabelecemos esse título, Operação Miséria, vamos reduzir tudo isso aqui, vamos economizar para a gente viajar. O filé mignon e o camarão VG. Isso e o bacalhau também. A gente não vai entrar na questão da muqueca, que senão eu vou ter um problema sério com os capixabas aqui. Baiana ou capixaba? Mas vamos lá, vamos seguir que o nosso tempo está corrido. Vai lá, Raíssa. Vamos lá, tá igual lá em casa. Passou lá em casa, meu pai falou, eu já jogo no grupo crise. CR7, ele até brinca. CR7, todo mundo já sabe que tem que economizar, porque senão... Vamos lá, a gente vai pro Cauã agora, vai fazer a última pergunta do programa.
A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos. Meu nome é Cauã, sou da Igreja de Tubarão 1, na Serra, Ministério do Pastor Geraldo Prata. Você poderia nos dar um passo a passo para os jovens que estão começando a investir, querem investir um pequeno montante? Qual seria o passo a passo mais adequado para eles? Muito bom. Vamos considerar que o jovem já possui o recurso, né? Vamos partir desse pressuposto, né? Então já tem um recurso. Eu vou falar de forma muito prática, sem muitas papas na língua, vou falar logo. Hoje em dia, nós temos as contas digitais. Para a pessoa que não é jovem, é algo super arriscado, né? Parece algo assim, nossa, mas vou botar o meu dinheiro em um banco que nem existe, né? É fictício, né? Eu não tenho uma porta para ir lá bater depois. Se der errado, eu não tenho gerente para ligar, como é que eu vou tirar se o meu cartão der errado? Enfim. Mas o jovem hoje ele já é acostumado com os bancos digitais, né? E nós temos muito boas opções de bancos digitais que você consegue criar conta até com certa facilidade, tá? E esses bancos digitais, eles foram migrando para investimentos. Então, vou citar rapidamente alguns exemplos. Nubank, hoje em dia tem a caixinha do Nubank, né? Você pode fazer uma caixinha de reserva de emergência com R$1. Então, hoje em dia não tem nem limite de valor, né? Que poderia ser até uma pergunta de algum jovem, né? Quanto eu preciso para começar? R$1 você já consegue. O Inter, né, que é outro banco digital, o Banco Inter, tem hoje o Porquinho, o Meu Porquinho. Também você consegue com pouquíssimo dinheiro. Outras contas digitais, como o IT do Itaú, tinha o Next do Bradesco, nem sei se existe ainda. Existem vários bancos digitais que, para o jovem hoje, além de cumprir uma função de te permitir começar a ter uma conta, né? Que na minha época você tinha que abrir uma conta universitária, né? Você passou na faculdade. Inclusive foi como eu comecei a investir, tá, pastor? Minha mãe me levou num banco, falecido Banco Real, me botou na frente da gerente e falou assim, abre uma conta universitária para ele aí, eu vou colocar um dinheirinho e ele vai começar a investir o dele agora. E foi o que aconteceu e dali para frente não parou mais. Isso era 2008, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Mas voltando, então hoje em dia as contas digitais elas têm essa praticidade, principalmente nessa função de ensinar o jovem a poupar e começar o seu primeiro investimento. Ah, Daniel, mas eu vou ficar só nisso? Não. Dali para frente, o que você pode fazer é continuar estudando. Então, eu sempre falo, o ideal é você investir depois de estudar e não investir agora eu vou procurar entender o que eu estou fazendo, né? Até porque se você investir naquilo que você não entende, a chance de você perder dinheiro é muito maior. Mas voltando à resposta, então, comece por isso. E para quem já está um pouquinho mais avançado, às vezes já tem uma conta digital, já fez esses primeiros investimentos na conta digital, nós temos as corretoras de investimento, que também nós temos várias opções hoje, e que você pode abrir uma conta gratuita, também não tem custo para você abrir a conta. E eu recomendo que os jovens que estão começando às vezes com pouco dinheiro, busquem opções de corretora chamadas taxa zero, que não cobram a famosa taxa de corretagem. Porque quando você vai comprar um ativo, que a gente chama de renda variável, seja uma ação na bolsa, um fundo imobiliário, que é uma outra opção de investimento, e você não tem essa taxa zero, às vezes você vai comprar R$10 numa ação e a taxa é R$5, por exemplo. E aí você já, na verdade, comprou 10 e perdeu 5. E aí não vai valer a pena. Então, realmente, busque corretoras taxa zero. Alguns exemplos de corretora taxa zero que nós temos são a Rico, a Clear, a Toro Investimentos também é outra. Existem vários. O próprio Banco Inter também tem taxa zero. O Nubank hoje tem, era no Invest, virou plataforma de investimentos do próprio Nubank também, que é taxa zero para compra de ativos de bolsa. Enfim, nós temos várias opções que o jovem pode lançar a mão para iniciar. E o caminho é justamente esse, abrir a conta na corretora, transfere o seu dinheiro para essa corretora e ali você vai começar a se deparar com várias opções de investimento, sejam eles de renda fixa ou mesmo renda variável, que é o que eu falei, que é bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, ETFs, criptoativos. A gente pode falar disso numa outra oportunidade, porque realmente é um pouquinho mais aprofundado, né, pastor? É uma realidade que não é só para vocês jovens, né? Para muitos adultos, né? Adultos, eu quero dizer, já mais velhos, né? É uma realidade desconhecida. Então, é algo que vale muito a pena, e o objetivo desse programa é que exatamente despertar você. O quanto menos você está entendendo, mais você busque. Mais você tente entender, assiste de novo, vai lá, volta, tal. Não, eu quero saber o que significa isso aqui, vai atrás. Porque é algo importantíssimo para você, certo? Lembra disso, guarda isso e mantenha sempre em perspectiva. Muito bem. A gente sempre, no final do programa, embora estejamos tratando de um assunto do cotidiano, um tema do cotidiano, mas a palavra de Deus também nos leva a reflexões, a muitas reflexões sobre o cotidiano do servo de Deus. Então a gente sempre pede a um pastor para trazer uma palavra
uma mensagem bíblica aplicando aquilo que está sendo abordado aqui, o tema, às nossas vidas. Hoje, nós temos a participação do pastor Tiago Coelho, que é da Igreja 13 de Maio, Igreja Cristã Maranata do bairro 13 de Maio, em Governador Valadares. Fala, pastor! A paz do Senhor aos amados jovens, aos espectadores deste programa que tem sido uma grande bênção para a nossa igreja, para os nossos jovens, nos dias da minha mocidade, programa que tem instruído aí os nossos jovens a como trilhar o caminho do Senhor, né? E o tema de hoje foi um tema muito importante, é um tema que aguça a curiosidade dos jovens, né, que tem os seus anseios, e é uma característica dos jovens hoje a tempestividade, né? O jovem normalmente ele quer as coisas para ontem, a ansiedade às vezes toma conta. Mas é importante entender que nessa área de investimento, nessa área de rentabilidade, de captação de recursos, né, de trazer uma solidez financeira, é preciso conhecimento técnico, né? Não é um campo para se arriscar, não é um campo para se aventurar. A rentabilidade, os fundos de investimento, capital aberto, todos esses assuntos que foram trazidos no programa de hoje, eles precisam ter um conhecimento técnico para isso, é importante. E o Senhor ele nos orienta que isso é possível na vida do servo. Um exemplo para os irmãos aqui dentro da palavra, Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz que Daniel foi achado mais douto do que os demais, ou seja, Daniel estudava, Daniel conhecia, Daniel tinha recurso técnico, isso é muito importante, porém, não é a prioridade. Usando aqui o exemplo de Daniel quanto jovem, Daniel ele assentou no coração dele não se contaminar com as iguarias do rei, não viver as coisas deste mundo. Você, jovem, que quer alcançar uma vida sólida financeiramente, uma prosperidade, uma segurança, é na presença do Senhor. É não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, assim como foi Daniel. Daniel foi um exemplo de dedicação e fidelidade ao Senhor. Tanto que o Senhor honrou Daniel, colocando ele em cargos de liderança em todos os governos que passaram, né? Os governos babilônicos, os governos persa. O Senhor honrou Daniel. E na sua fidelidade, na sua dedicação, o Senhor também vai te honrar. A palavra do Senhor nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta virada para Jerusalém, ou seja, os olhos, os sentidos, a vida de Daniel estava inclinada para a vontade do Senhor, para Jerusalém. Tome esse, jovem, como um princípio para a sua vida. Há um texto que normalmente é usado nessa área de abordagem da vida financeira e profissional para buscar primeiro o reino dos céus. Daniel também ele foi o exemplo disso. E na dedicação dele ao Senhor, o Senhor deu a ele a condição para se capacitar como homem, como profissional e para alcançar ali objetivos na vida secular. O Senhor também será contigo nessa caminhada se você trilhar da mesma forma que Daniel. A todos, um abraço e a paz do Senhor. Obrigado, Tiago, pela sua participação. Um grande abraço para você e também para os nossos irmãos aí em Governador Valadares. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Tá terminando o programa agora, mas tem jovens aqui que nem participaram ainda. Sabe por quê? Que eles vão participar no programa da semana que vem, tá bom? Então, eu vou me despedir aqui, mas eu já vou ficar esperando você para a semana que vem continuar assistindo a esse programa, estar conosco, participando dessa conversa tão produtiva como nós estamos tendo hoje. Daniel, obrigado, querido. Paz do Senhor. Paz do Senhor, foi um prazer. Minha colega Raíssa, paz do Senhor. Obrigada, pastor. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos os jovens. A paz do Senhor. E vamos ficar espertos para a próxima semana para a gente assistir já o programa de novo e começar a investir em jovem. Todo mundo começar a investir. Já tem uma tarefa, né? Já tem uma tarefa. Conta aí. Isso, é isso mesmo. Fala um pouquinho sobre a equipe de produção, Raíssa. A equipe de produção. Nós estamos com a equipe de produção roteiristas jovens que vão atrás dos vídeos, do Fala Pastor, de fora, daqui do Brasil. Então, nós temos o Rafael, da Praia do Canto, eu, Raíssa, da Praia do Canto, nós temos a Nini Videnciada, o Thalisson, a Karina,
E nós estamos aqui nessa correria, mas a gente pede ajuda para vocês, para que vocês enviem os vídeos. Os Fala Jovens também, os jovens aqui, eles sempre nos ajudam também, não só a equipe de roteiro, de produção, mas também os jovens também se dispõem a ajudar, pastor, a recolher esses vídeos. Então é muito bom você que está nos assistindo querer participar também, entre em contato conosco para participar. Amém. Aos jovens, a paz do Senhor, Deus abençoe. Semana que vem a gente está de volta aqui, tá bom? Amém. Bom, olha só, deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo. A equipe de produção é quem carrega o piano aqui, tá? Eles organizam tudo, preparam tudo. Essas pessoas que a Raíssa acabou de falar, organizam tudo, é uma bênção. Se você quiser participar de um programa aqui, entre em contato, entra pelo próprio, pelos comentários mesmo aqui do programa de hoje. Conversa, pergunta, dá o seu contato e tudo mais, e a nossa equipe vai entrar em contato com você para ver se há viabilidade de você estar aqui no estúdio também participando de próximas edições desse programa, tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe, a paz do Senhor.